O nome dele vem do grego e significa literalmente dente grande. E faz sentido, um único dente pode ter mais de 18 centímetros, e estudos recentes dizem que ele tinha até 276 dentes em sua boca. O megalodonte viveu entre 23 e 2,6 milhões de anos atrás em oceanos tropicais e subtropicais de todo o mundo, sendo encontrado em todos os continentes, exceto na Antártida, e habitando desde águas costeiras rasas até ambientes de águas mais profundas ao redor da costa. Ele era um predador absoluto do seu tempo. Se alimentava de baleias, golfinhos, peixes enormes e até outros tubarões. Para você ter ideia do poder desse animal, a força da sua mordida podia ultrapassar 180 mil newtons, mais de 10 vezes a de um tubarão branco atual e até 3 vezes a de um tiranossauro rex. Como você imagina que seria o oceano com esse tubarão enorme? Deixe aqui embaixo nos comentários. Afinal, ele sumiu ou não? A maioria dos cientistas afirma com segurança. O megalodon foi extinto há mais de 2 milhões de anos. Eles dizem que ele desapareceu por causa da queda na temperatura dos oceanos, da falta de comida ou da competição com outros predadores, como as orcas. E que se ele ainda existisse, nós já teríamos provas de um esqueleto ou um corpo. Primeiro, esqueça a ideia de encontrar um esqueleto de megalodon. O esqueleto dele era feito de cartilagem, não de osso. Cartilagem se decompõe com o tempo e quase nunca fossiliza. Ou seja, mesmo que ele tivesse morrido ontem, provavelmente não haveria vestígio. Segundo ponto, os dentes. Cientistas dizem que temos milhares de dentes fossilizados, mas a verdade é que muitos deles não têm data exata. Alguns dentes encontrados em locais isolados parecem mais recentes do que deveriam ser. Em 2022, um estudo científico sugeriu que a distribuição dos fósseis pode ter sido mal interpretada, levantando a hipótese de que o megalodon pode ter sobrevivido por mais tempo do que se pensava. Terceiro, a história da temperatura. O argumento mais usado para dizer que o megalodon não poderia viver hoje é que os oceanos estão frios demais para ele. Mas com o aquecimento global, as águas estão voltando a ficar quentes em várias regiões. Seria impossível mesmo que ele tivesse se adaptado? Muitos dos supostos registros fósseis mais recentes foram descartados ou ignorados, porque contrariavam a linha do tempo aceita pela ciência. Porém, há relatos e registros estranhos que surgem até hoje. Em 1997, microfones subaquáticos da NOAA captaram um som ensurdecedor no Pacífico Sul. Ele ficou conhecido como The Boop. O mais assustador é que o barulho parecia ter sido feito por um animal vivo, mas muito maior do que qualquer criatura já registrada. Ouça ele aqui. Estranho, né? A explicação oficial foi gelo se quebrando, mas até hoje, muitos acreditam que aquilo pode ter sido um gigante marinho, talvez até o megalodon. Em 2013, um suposto vídeo viral mostrou a sombra de uma criatura imensa nadando perto de um submarino na costa da África do Sul. Era só uma montagem? Talvez, mas milhares de pessoas juram que aquilo parecia real. Em 2014, pesquisadores encontraram marcas de mordidas em fósseis de baleias que só poderiam ter sido feitas por um animal gigante, maior que qualquer tubarão branco conhecido. Ao redor do mundo, há histórias de barcos arrastados por algo nas profundezas. Pescadores falam de tubarões tão grandes que pareciam navios, capazes de levar cardumes inteiros de uma só vez. Nenhum desses relatos foi comprovado, mas também nunca foram desmentidos. Muitos acreditam que se o megalodon sobreviveu, ele estaria escondido na parte mais profunda do planeta, a Fossa das Marianas. A ciência diz que lá é frio demais para ele, mas quem pode afirmar com certeza? Se nós exploramos menos de 5% dos oceanos. Talvez essas histórias sejam apenas invenções, o que você acha? Se o megalodon realmente sobreviveu, como ele conseguiria se esconder da humanidade por tanto tempo? O argumento mais usado
é que 95% do oceano permanece inexplorado. Isso significa que conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo do mar, e lá seria o lugar perfeito. Há outro argumento de que ele não se alimenta mais de baleias e golfinhos, e sim de outras espécies desconhecidas por nós. A ciência diz que o frio matou o megalodon, né? Mas e se ele tivesse encontrado águas geotérmicas mais quentes, como aquelas próximas a vulcões submarinos? Alguns acreditam que não se trata de falta de provas, mas de provas escondidas, que registros de criaturas anômalas já teriam sido captados e explicados rapidamente para não gerar pânico. Essas são teorias, nada comprovado. Sabendo de tudo isso, agora você deve estar se perguntando: havia algo capaz de enfrentá-lo naquela época? Hoje, as orcas são consideradas os maiores predadores do mar. Elas não têm o tamanho do megalodon, mas caçam em equipe. Há teorias de que no passado, orcas ancestrais poderiam ter atacado filhotes de megalodon, enfraquecendo a espécie ao longo do tempo. No período Mioceno, o megalodon enfrentava um competidor chamado Leviatã. E não é aquela serpente gigante citada na Bíblia, mas sim um cachalote gigante pré-histórico, com dentes de até 36 centímetros, muito maiores que o do megalodonte, e uma força de mordida brutal. O Leviatã era capaz de caçar baleias e disputar território diretamente com o megalodon. Imagine a confusão: de um lado um tubarão de até 24 metros, do outro um cachalote de aproximadamente 18 metros, ambos famintos e caçando as mesmas presas. Muitos cientistas acreditam que esses gigantes poderiam até lutar entre si. Território, comida, reprodução. Um megalodon adulto poderia acabar se tornando o maior inimigo de outro megalodon. Agora, trazendo para os dias atuais, se o megalodon ainda estivesse vivo, talvez nós fôssemos seus maiores inimigos. Com navios modernos, submarinos, sonares e armas, a humanidade teria poder para caçá-lo. Agora você deve estar curioso para saber como seria o mundo se o megalodon ainda estivesse vivo. Você gosta de ir à praia? Elas provavelmente seriam desertas e o turismo litorâneo nunca mais seria o mesmo. Um único megalodon precisava de mais de 1 tonelada de comida por dia. Ele devastaria cardumes inteiros e competiria diretamente com a indústria pesqueira. Os barcos teriam que conviver com gigantes aparecendo de repente e roubando suas redes, algo que algumas orcas já fazem hoje. Por consequência, o comércio marítimo seria ameaçado. E só para você ter uma noção do impacto, 90% do comércio mundial é transportado por navios. Imagine esse tubarão gigante confundindo um navio de médio porte com uma baleia. O medo de cruzar os oceanos poderia mudar a economia global. O megalodon dava à luz em áreas costeiras e quentes. Isso significa que não apenas o mar aberto, mas também nossas praias recreativas poderiam se tornar zonas de caça. Se ele ainda existisse, nossa relação com o oceano seria completamente outra. E depois de saber de tudo isso, acho que sem ele estamos vivendo melhor, né? Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal se não fez isso lá no começo do vídeo. Aqui no final deixarei mais vídeos interessantes como esse. Aproveite! Obrigado e até a próxima!